Olá, boa tarde. Está começando o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Hoje, 1º de outubro, iniciando mais um mês. Eu quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, sempre aqui ligado no RPTV Esportes. No programa de hoje, nós vamos trazer o destaque dos jogos que movimentaram o final de semana. Vamos trazer para vocês os gols do Campeonato Brasileiro da Série A, trazer os comentários, falar tudo que aconteceu nessa rodada, que tem novo líder, o Brasileirão da Série A agora, quem está puxando a tabela de classificação no topo da tabela é a equipe do Palmeiras, que venceu o Cruzeiro ontem e assumiu a liderança da competição. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí os gols e o comentário dessa partida que novamente teve muita polêmica nesse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Aqui comigo nos estúdios para comentar hoje eu estou recebendo duas presenças ilustres. Do meu lado direito, o Zé Teodoro, e do meu lado esquerdo, o Márcio Rocha. Sejam todos muito bem-vindos ao RPTV Esportes. Alô, Elton, é uma satisfação estar aqui com você novamente, né? Agora com a presença do Márcio também, para poder dividir aí esse papo gostoso, agradável, né? Estamos felizes aí pela uma rodada que realmente movimentou muito, mudou muita coisa nesse final de semana, então vai ser muito proveitosa. Para mim é uma satisfação, a primeira vez aqui, e esperemos falar o melhor e debater muito sobre futebol hoje. E essa rodada do Campeonato Brasileiro, como o Zé destacou, né, foi bastante movimentada. A gente teve modificações e mudanças na parte de cima. O São Paulo, que era líder, caiu para terceiro, e o Palmeiras, que era terceiro, subiu para primeira colocação. Isso mostra quanto o futebol, né, Zé, é uma caixinha de surpresa. As coisas podem acontecer de repente, tudo muda. E você acredita que vai ser até a reta final do campeonato essa briga entre os 5 primeiros ali no topo? Eu acredito que sim, viu, Elton? O campeonato tá tomando esse caminho aí de definir na última rodada. Eu acho que as últimas rodadas vão definir. Agora, é lógico que tem algumas equipes que estão disputando aí outras competições, como Libertadores, como Copa do Brasil. Mas numa hora que colocar todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, a situação vai ficar complicada, né? Para São Paulo, para Palmeiras, para Flamengo, né? Agora, eu acho que são as 5 equipes aí que vão brigar pelo título. Exatamente. Antes da gente falar para vocês aí dos jogos que movimentaram o Brasileirão da Série A, a gente vai comentar a Série B, porque o Guarani jogou na sexta-feira fora de casa, lá no Serra Dourada, contra o Vila Nova e conseguiu um importante empate em 1-1. E esse empate, o Márcio, dadas as circunstâncias, jogar contra o Vila Nova, fora de casa, uma equipe que também está brigando pelo acesso, foi um baita resultado para a equipe bugrina, né? Foi sim, um jogo concorrente direto pelo acesso, o Vila jogando. Fica um gostinho amargo pela situação do jogo, saiu ganhando de 1-0, mas na minha opinião o que vai decidir são jogos em casa. Se o Guarani fizer a lição de casa, é um sério candidato a subir. Ô Zé, e da última vez... Só lembrar, viu, Elton, que o Márcio aqui é torcedor ferrenho do Guarani, viu? Guarani. Além de ter trabalhado, ter jogado lá, ele gosta de vez em quando, ele até aposta também entre Ponte Preta e Guarani. E aí, Márcio, o que você acha, o que você está achando? São duas perguntas. O que você está achando do Guarani até então? Lembrando que o Guarani subiu do ano passado da Série C, vem numa campanha de reabilitação, né? Voltou para a elite do futebol paulista, está muito bem agora na Série B do Brasileiro, brigando por vaga na Série A do ano que vem. O que você tem achado da campanha do Guarani no Brasileirão desse ano? E o que você acredita que vai acontecer daqui até a reta final da competição? O Guarani vai conseguir estar na elite do futebol nacional em 2019? São duas situações interessantes. A primeira é porque o elenco foi montado para ficar na Série B. É uma surpresa muito grande, o Guarani está buscando o acesso, principalmente que durante a campanha ele perdeu de 4 a 5 titulares. Ele teve que se reinventar, remontar dentro da competição. Então, eu acho que a campanha do Guarani é excepcional, ninguém pode falar nada. Agora, subir ou não é outro detalhe. Ele está disputando contra, na minha opinião, que Fortaleza praticamente já subiu. CSA, que se eu não me engano, desde o começo da competição está no G4 e não saiu. Isso é perigoso, que pode oscilar agora, mas tem 2 jogos em casa que, se ganhando, vai dar um salto muito grande para o acesso. Goiás muito forte, acredito que Goiás também vai brigar seriamente. E ali atrás tem Avaí, que tem uma estrutura boa, tem um Curitiba que, se brigar, se bobear, chega. E o Vila Nova, que vai brigar juntamente com o Figueirense ali,
que são, na minha opinião, os candidatos a subir. Agora, a minha grande questão é como que o Guarani vai se portar dentro de casa. A pressão geralmente é muito grande pela vitória, a torcida empolga, mas ao mesmo tempo ela fica cobra ansiosa, muito, né? ela cobra demais, mas a torcida é grande. O Guarani eu acho que vai dar, até nas últimas rodadas, assim como a Série A, eu acho que só vai ser definido nas últimas rodadas. Só que, ganhando um ponto fora e vitória em casa, com certeza só. O campeonato da Série B costuma sempre, né, Márcio, ser um campeonato bastante concorrido, bastante acirrado. A gente tem ali o Vila Nova, que jogou com o Guarani na sexta-feira, que está com 44 pontos, ou seja, um ponto apenas atrás da equipe do Guarani. E a gente tem até ali a equipe do Coritiba, que é o 10º colocado, que está com 40 pontos. Nós temos Coritiba, Figueirense e Londrina, todas essas equipes com 40 pontos. Ainda estão na briga, né, Zé? Olha, é 9 rodadas ainda, né? 9 rodadas. Então eu acredito que eu estou deduzindo por nós termos trabalhado já na série, aliás, em todas as divisões, mas a Série B que a gente sempre trabalhou mais. Que alguém vai ter que despencar lá de cima. Um ou dois clubes vai despencar e vai acontecer de alguém de baixo subir, né, para busca em termos do acesso aí à primeira divisão. Então é matar em casa, fazer o dever de casa e tentar surpreender fora, né? É o que o Guarani está querendo, que o Vila Nova, que o Atlético também, todos eles são. Para Goiás, 3 vagas, eu acredito que 2 vagas vai tomar-se um rumo positivo pela campanha que as equipes estão fazendo. Mantém o seu palpite da última vez que você esteve aqui no programa, você mencionou que acredita que 2 equipes do estado de Goiás vão subir para a elite do futebol nacional. Você acredita que vai manter nessa? Eu ainda acho que 2 equipes, das 3, 2 fica na primeira divisão. Então nós vamos acompanhar aí o campeonato da Série B, que está bastante movimentado e claro, a gente sempre deseja muito boa sorte às equipes de Campinas, aqui da nossa região, pela história, pela tradição, que estejam na elite do futebol nacional, não apenas pela tradição, mas principalmente pela nossa região. Ter 2 equipes, a Ponte Preta e o Guarani na elite do futebol nacional, é claro que valoriza muito a nossa região e nós torcemos por isso. O Guarani está num momento melhor, a Ponte Preta já não está vivendo um momento tão bom, né, Zé? Começou ali muito parelho com o Guarani, as equipes até ao longo da competição oscilaram muito ali entre as posições, às vezes o Guarani estava um pouquinho acima, às vezes a Ponte um pouco acima, agora deu uma distanciada, a Ponte está olhando para a parte de baixo, enquanto o Guarani olha para a parte de cima. A situação da Ponte é um time irregular, né? Dentro da competição, não teve uma regularidade e vai sofrer muito, né? Acho difícil, e o ambiente, quando seu ambiente lá dentro, em termos políticos, né? Em termos ambiente, dentro do vestiário não tiver bom, é difícil, vai refletir dentro do campo também. Eu acho que a Ponte Preta vai brigar para não cair. Eu acho que essa é a situação e já tem que realmente tentar buscar as vitórias em casa, né? Para não correr esse risco. Exatamente. A gente vai seguir aqui, claro, acompanhando o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos subir de divisão, falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos rodada acontecendo nesse final de semana, começando no sábado com o jogo do Fluminense contra a equipe do Grêmio. O tricolor lá do Sul conseguiu uma importante vitória jogando fora de casa, venceu por 1-0 a equipe do Fluminense e agora o Grêmio que é o quarto colocado na tabela de classificação com 50 pontos. O time reserva do Grêmio, né? O time reserva do Grêmio. O golzinho no final. Bem no Brasileiro, o time reserva do Grêmio. O time reserva do Grêmio fez esse único gol da partida no finzinho do jogo e garantiu os 3 pontos para a equipe do Grêmio. Tomar um golzinho desse no finalzinho da partida é de doer, né, Zé? Geralmente acontece o contra-ataque. Que é falta de atenção, desconcentração na reta. Sai desorganizado, né? Sai mal posicionado e o contra-ataque, o Grêmio tem jogadores rápidos. Esse menino aí, então, jogador de seleção brasileira já, né? Lógico, o mundo inteiro, quer dizer, a Europa inteira já fala em contra-ataque. É um jogador que está vivendo uma fase muito boa, né? Quando tem jogador assim, tem que tomar o cuidado com os últimos 5 minutos do jogo, né? É onde pinta a estrela do jogador, né? E é um momento que o jogador está até mais cansado, né? O nível de concentração tende a baixar nesse momento, né, Zé? Geralmente os gols acontecem aí, né? Depois dos 30, 40 minutos para frente, isso aí, se você não tiver uma liderança dentro do campo, tem uma boa leitura, que se oriente, que posiciona bem, o goleiro tem essa hora, né? A zaga, então acontece o gol. Mas o gol foi uma pintura, né? Um gol de realmente... Ele podia ter tirado a bola pelo lado, ele deu o calcanhar,
Logicamente é coisa para... Bastante recurso, né? E o Grêmio mesmo. E o Grêmio entrou de vez na disputa aí pelo título. Está apenas 3 pontos. Futebol tem esse detalhe, né? O Renato Gaúcho tinha 2 anos que estava 3 anos, né? Sem trabalhar. Pegou um trabalho que veio do Roger, né, Márcio? Do Roger Márcio. Um trabalho montado lá. E ele realmente só se organizou, colocou ali a filosofia dele e está surpreendendo em todas as divisões aí do campeonato, da Copa, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América. É isso aí, o Grêmio que conseguiu uma importante vitória jogando fora de casa e subiu para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de outro jogo que aconteceu nessa rodada entre o Atlético Mineiro e a equipe do Sport, o placar mais elástico da rodada, 5-2 para o Galo, que tomou um susto no começo da partida, jogando no Independência, sofreu aí o primeiro gol marcado contra aí pelo Léo Silva. Depois começou a reação do Galo Mineiro, primeiro gol marcado aí pelo Elias, depois o Fábio Santos fez o gol, o Atlético Mineiro também, que está ali na parte de cima. É aquele elemento surpresa, né, Márcio? O cara que chega... Segundo volante, né, sai bem para o jogo, sempre está apresentando por trás, é mais difícil de ser marcado, né? O que você acha dessa equipe do Atlético Mineiro? No papel é um timaço, está brigando pela parte de cima, mas a gente poderia ter esperado mais nessa temporada do Atlético Mineiro ou é isso mesmo que está apresentando aí? O Atlético esse ano ele está oscilando bastante, né? Ele consegue os resultados dentro de casa, mas fora ele não está conseguindo roubar. E quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, sempre uma equipe boa fica atrás, né? Primeiro, Palmeiras com elenco espetacular. Segundo, São Paulo, Inter de Porto Alegre, Grêmio, quer dizer, nós temos 6, 7 equipes que podem ser campeão a qualquer momento. Então, quando fica, um exemplo, o Atlético Mineiro muito atrás, a gente acha estranho, né? Mas não é, é difícil, é um campeonato desgastante, visto Copa do Brasil, Libertadores, tudo junto, acaba complicando. E muitas vezes, uma hora você tem que abdicar do campeonato, e talvez o Atlético não soube gerar expectativa em outros campeonatos, deixou um pouco o brasileiro para trás, achando que ia chegar em outros campeonatos, na Copa do Brasil, um exemplo, e acaba não tendo o mesmo elenco e a mesma capacidade como os outros times tiveram. E o Atlético Mineiro, que já não é campeão brasileiro há muitos anos, se não me falha a memória, o último título, 71, né? O último título brasileiro do Atlético Mineiro foi em 71, um jejum bastante longo, né, Zé? Pois é, um detalhe que a gente sempre observa é as mudanças demais de treinadores, né? Então, as equipes trocam e mudam, reformulam o elenco, né? Você tem que manter sempre uma base, né? E tentar fortalecer a cada ano. É que na Europa o Real Madrid faz, o Barcelona faz. Então você contrata pontualmente alguns jogadores, ou se não, uma peça de reposição para poder ter uma regularidade dentro da competição e brigar. Mas no Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos os campeonatos. Aqui 10 clubes você pode colocar que são candidatos ao título. Então o Atlético precisa repensar a maneira de planejar, né, de planejamento, e tentar, no regional, já montar uma equipe, né, nos campeonatos anteriores, para quando chegar no Brasileiro o time já tá no ponto para disputar título. Né? E o Sport, Zé, vai deixar a peteca cair esse ano mesmo? Eu acho difícil. A situação do Sport é um dos candidatos aí a... É o vice-lanterna com 24 pontos. Só hoje. Lembrar que o futebol do Pernambuco hoje, praticamente são as 3 equipes na Série C, né? E parece que se o Sport cair, vai para a Série B. Então a situação do Nordeste hoje, o Bahia e Vitória estão brigando, né? Para permanecer na divisão, para não cair. Mas o Sport é conturbado lá, eu trabalhei, né? E o Márcio jogou lá também. Não é fácil a cobrança, a pressão. Politicamente há uma desunião, uma briga muito grande. Então isso, queira ou não queira, se demorar de montar uma equipe que tem a cara do esporte, é difícil manter bons resultados. Então por isso que está amargando essa situação aí. O Zé comentou, mas essa questão extra-campo. Eu queria te perguntar quanto que isso impacta para um atleta dentro de campo, dentro das 4 linhas, todos os problemas extra-campos de diretoria, das brigas políticas, né, que a gente vê, o Zé comentou especificamente do esporte, mas a gente vê em vários clubes brasileiros essa questão, né, quando existe uma briga política fora de campo, muitas vezes o time tem um rendimento muito ruim dentro das 4 linhas. Quanto que impacta isso para o atleta? E hoje, principalmente, a informação é muito rápida. Você tem hoje o WhatsApp, que se você colocar, você sabe toda a rede social.
Eu vou dar um exemplo em que eu e o Zé nós passamos, que não vamos falar do clube, não vamos falar do... Mas tinham 7 jogadores e um único empresário. E esse empresário era conturbado com a diretoria. E o Zé, por competência, só jogava um que tinha qualidade de jogar. Os outros 6, o que faziam? Manipulavam através da cabeça do empresário, politicamente, o negócio. Então, influencia totalmente dentro do campo. Como é que você vai contornar uma situação em que você não tem como? São 7 pessoas, mas feita por uma cabeça só. E que organiza que ele tem que jogar, porque ele tem que ganhar dinheiro. Então, como é que o treinador vai organizar? Por mais que você queira, é difícil. Então, politicamente, por fora, a fofoca extra-campo acaba refletindo dentro de campo. E tem muitos jogadores que levam isso à onda, acaba por refletir no resultado, na condição, divide o grupo, desune o grupo. Liderança positiva hoje no futebol são poucos. Uma liderança negativa você consegue bastante, fácil. Então você consegue contaminar com uma conversinha aqui, uma conversinha ali, como comentou o vestiário, né? O importante é o treinador. Na minha opinião, hoje o Palmeiras hoje é reflexo do vestiário. O Filipão chegou com a moral, com a história, com a competência dele. Eu acho que era um grupo que podia jogar de 22, podia jogar os 22. Ele definiu aquilo, deu moral para os outros, conquistou o vestiário, acabou. Onde o Palmeiras está? Ganha fácil na Copa do Brasil, jogando fora, coisa que é a coisa mais difícil, e no Campeonato Brasileiro retornou, mesmo em algumas situações jogando com a equipe reserva, já consegue liderança. Falando de treinador, no sábado a equipe do Flamengo empatou em 0-0 contra o Bahia. Esse jogo foi lá na Bahia e foi a estreia do Dorival à frente do Flamengo. Você acredita que o Dorival vai conseguir repetir o mesmo feito do Felipão? Esse treinador com mais bagagem, com mais rodagem, vai conseguir dar uma cara diferente para essa equipe do Flamengo, que no papel é um timaço, mas que com o Barbieri não vinha conseguindo ter uma boa sequência? É difícil falar isso, mas eu acho que em termos de respeito, não que não tivesse com o Barbieri, mas o Barbieri é uma pessoa que é culta, sabe, tem o dom da palavra, tem gestão, mas eu acho que faltou o principal, ele não foi um atleta. Então tem hora que o vestiário, talvez, como é que eu me vejo, como é que ele falava, ia conversar com o Diego Alves, o goleiro, com o Hever. Então essa situação, não estou falando que o Barbieri seja ruim ou não, incompetente, pelo contrário, eu acho que ele mostrou aqui no Red Bull também competência, mas eu acho que em termos de experiência o Dorival vai saber controlar um pouquinho mais o vestiário, coisa que o Filipão fez no Palmeiras. Isso é um ponto também bastante importante se avaliar, que é essa bagagem, essa rodagem. O Barbieri fez um bom trabalho no Red Bull, é um treinador muito jovem, tem apenas 36 ou 37 anos, né? Na hora não bater de frente, mas de interagir, de dialogar ali com grandes nomes como Everton Ribeiro, Diego, não dá um peso, né? Porque eu acho que se você conseguir aliar as duas coisas, é excepcional. Você jogando e ter o estudo, que eu acho que cada dia que você lê, cada dia que você estuda, você aprende uma coisa nova. Isso, para mim, é indiscutível. Só que acho que dentro de campo também, o feeling, você saber lidar com o jogador, conversar, como é que eu vou dizer assim, o que o jogador quer escutar, tem hora que você tem que, né, saber lidar com a cabeça do atleta. E isso talvez o Dorival consiga melhor do que... Não que talvez ele vai chegar no título, mas ele está brigando, ele tem 49 pontos, ele está a 4 pontos da liderança, quer dizer, tem totais condições. Tá na briga ainda pelo título. Eu tenho uma posição que, quando eu fiz um comentário num blog aí, um rapaz que era comentarista bandeirante, até me criticaram porque eu falei do Ceni, né? Com relação a ele, logo depois que parou, pegar um clube como o São Paulo. Eu acho que tem que passar por estágios, né? Tanto como ex-jogador, como acadêmico, estudante, o preparador físico que vira treinador. Precisa primeiro aprender, viver, ser o auxiliar, ser um assistente de algum treinador de nome. Como na época eu falei, ele podia ter ficado no São Paulo, como o menino do Corinthians ficou. Como o Muricy ficou com o Tele como auxiliar. Sim. Então, quer dizer, existe um processo. Talvez de uma Série A2, uma segunda divisão, para pegar um pouco mais de cancha, de experiência, né, de maturidade, de vestiário, de saber utilizar realmente aquilo que ele aprendeu durante a carreira profissional. Então, eu acho que tudo é importante. O cara ter conhecimento, não ser estudioso, mas precisa também ter vivido um momento bom, um momento
da vitória, da derrota, de conquista, de tudo. E isso é importante para o treinador. E acho que esses treinadores chegam muito rápido às equipes principais, né? Então precisa passar por esse processo, trabalhar em alguns clubes de médio porte, para depois chegar com mais propriedade aí num time grande como o Flamengo. Eu acho que é muito cedo ainda. Agora está acontecendo como aconteceu com Adilson Batista, com Silas, com muitos treinadores que bateram lá em cima e estão voltando a fazer um trabalho novamente. Exatamente. Nós vamos um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Na loja Nossa Casinha, você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Recentemente, nos dias 18 e 19 de agosto, aconteceu a Copa de Futsal da FEComérciários na Baixada Santista. Um evento promovido pela FEComérciários, entidade que incentiva o esporte. São 11 anos dessa competição que atrai comerciários atletas de todo o estado de São Paulo para interagirem em clima de união e confraternização. Mas é lógico, sempre com a intenção de serem os melhores em quadra. Neste ano, a equipe campeã foi a do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e, mais uma vez, a disputa da final foi acirrada, sendo decidida nos pênaltis. Todo ano, a federação faz uma homenagem a algum craque do passado. Agora, em 2018, o escolhido foi o Pé de Anjo, ídolo da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca, que foi muito atencioso e simpático com os fãs presentes na quadra. Gostou? É comerciário e quer participar nos próximos anos? Fique atento a todas as atividades do seu sindicato e participe dos eventos promovidos pela federação. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades, mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19 3408 6464. RPTV. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí.
Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90, aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Estamos de volta com RPTV Esportes para falar do Corinthians, que jogou no sábado contra o América Mineiro. Esse jogo foi lá em Minas e o jogo foi 0-0. Eu quero perguntar para você, Zé, o que você espera, melhor dizendo, do Jair Ventura à frente do Corinthians? Chegou numa situação já bastante conturbada, conseguiu a classificação no meio de semana para a final da Copa do Brasil. O que esperar de Jair Ventura à frente do Corinthians? Olha, é preciso dar tempo ao tempo, né? É lógico que começar com resultado é sempre bom você chegar às finais e saber disputar o mata-mata. E ele parece que é um treinador que inclusive teve uma passagem pelo Paulista de Jundiaí, foi até inclusive jogador na minha época, quando eu trabalhei lá. E o Jair, bem estudado, é filho de jogador, viveu também, né? Lógico, foi jogador de futebol. Mas é um treinador que estudou, né? Que tem mostrado bons trabalhos. Agora é necessário ter, com o elenco que o Corinthians tem, ganhar, perder, empatar, altos e baixos. Tem que jogar mais com o coração, né? Com a transpiração, que é a característica do Corinthians. Agora, um título agora já de chegada, de início para ele, vai ser ótimo. Eu acho que ele tem uma tendência muito grande de crescer dentro do Corinthians, mas se der material humano, se der jogador. Eu vou perguntar para os dois. Vocês acreditam quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Cruzeiro? Eu vou ficar em cima do muro. O primeiro jogo eu acho que decide muita coisa. Apesar de o time do Corinthians ser tinhoso, tudo, mas vai pegar um time bom, um treinador bom, um elenco bom e sabe decidir fora, que é o Cruzeiro. Então eu acho que o Cruzeiro está um pouquinho na frente do Corinthians hoje, na minha opinião. E aí, Zé, também? Acho que Corinthians é Corinthians, né? Ele cresce muito em jogos decisivos, né? Já começou na tabela, né? Fazendo um jogo primeiro lá para fazer o segundo em casa. Eu acredito que depende da estrela do treinador. Um já conquistou a Copa do Brasil pelo próprio Cruzeiro. Talvez agora seja a vez do Jair, né? Agora que o Corinthians que o Cruzeiro é mais time do que o Corinthians, sem dúvida é. O jogo em casa do Cruzeiro vai demonstrar, ou vai definir quem realmente é o vencedor da Copa do Brasil. Falando do Cruzeiro, vamos mostrar aí os gols da partida entre Palmeiras e Cruzeiro. Esse jogo foi ontem, às 11 horas. O Palmeiras conseguiu vencer pelo placar de 3-1. O jogo que teve bastante polêmica, já pela confusão que rolou no meio de semana, a briga generalizada. As duas equipes já entraram com uma certa pressão relacionada a isso no jogo de ontem. E aí o Daverson foi inventar uma embaixadinha no canto do campo. Os jogadores do Cruzeiro não aceitaram e virou confusão que se estendeu para fora do campo. A situação foi tão complicada que o Cruzeiro mencionou que vai fazer um boletim de ocorrência pelo que aconteceu no vestiário, né? Já não dentro de campo, lá fora. A questão dos seguranças do Palmeiras, enfim, o clima ficou quente na quarta-feira. Antes de começar o jogo, já estava aquela expectativa de ser nervos à flor da pele. O Daverson vai e faz aquela embaixadinha no canto do campo. Ele já começou tirou o Sassá da viagem, né? Quer dizer, fez algumas modificações, levou um time completamente mudado, justamente para... Mas mesmo assim, né? Tratando de duas equipes grandes, o clima
decisivo de um campeonato brasileiro, jogo de volta, mas a infelicidade também do árbitro ter dado pênalti fora da... Então criou, isso gerou uma situação difícil para a arbitragem, também para as duas equipes, mas é normal, acontece, né? Depois do jogo anterior, o clima já era esperado, né? Ô Márcio, eu quero te perguntar sobre o Daverson. A gente sabe que o Filipão é um grande gestor ali do vestiário e tal, e lógico, ele já deve ter conversado com o Daverson. Mas não parece que está precisando uma conversa um pouco mais aprofundada com o jogador, que é claro que ele tem momentos que se desconecta um pouco, né? E faz umas coisas assim muito desproporcionais. Ontem, em função do que aconteceu no meio de semana, um jogo pegado, o Palmeiras vencendo, ele faz uma embaixadinha no canto do campo, é chamar confusão, né? É que tem atletas que, infelizmente, quando entra dentro de campo, o sangue sobe, é difícil controlar. Felipe Melo também é um desses que a gente fala fio desencapado, né? Só que eu acho também que o Daverson já teve muita conversa, porque quando acabou o jogo, o Paulo Turra, que é o auxiliar do Filipão, por 2 vezes ele já foi lá, o primeiro cara que ele pega é o Daverson. Porque sabe que ele vai arrumar confusão. Então, já parece que já é designado, o Filipão tem alguma instrução que chega, pega ele logo, tira ele do bolo, para que não haja uma confusão maior. É o Daverson que vira e mexe, está fazendo envolvido em polêmicas, no jogo de ontem não foi diferente, inventou uma embaixadinha no canto do campo, que gerou lá uma certa confusão e desentendimento entre jogadores do Palmeiras e do Cruzeiro. Falando de confusão relacionada à arbitragem, nesse jogo teve o lance do pênalti do Cruzeiro, que foi um erro do árbitro. O jogo entre Santos e Atlético Paranaense, em que a equipe do Santos venceu por 1-0, nós vamos mostrar o único gol da partida marcado de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, foi marcado também num lance bastante polêmico, né? Ali o jogador do Atlético Paranaense vai tentar proteger a bola, o Dodô se projeta, recebe a carga e o juiz marcou pênalti aos 50 minutos. O que vocês acharam desse lance? Foi pênalti, não foi? É um lance normal de jogo, de contato? Na minha opinião, não foi pênalti, né? Foi uma disputa normal, não teve, acho que, um contato maior em termos de... O Dodô já tinha perdido a bola já ia sair para a lateral, se jogou. Agora, depende do ângulo que o árbitro está, também não estou aqui defendendo, mas, na minha opinião, não daria. 1-0, importante vitória da equipe do Santos frente ao Atlético Paranaense, que gerou bastante revolta do clube do Paraná. Vamos falar do outro jogo importante ontem, foi entre a equipe do Botafogo e o São Paulo, valendo a liderança da competição. O jogo foi no Rio de Janeiro e o resultado ficou em 2-2, estamos vendo aí os gols da partida. O Botafogo ficou na frente do placar por 2 vezes, porém o São Paulo foi guerreiro e buscou o empate. O que você achou desse jogo de ontem, Zé? Eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo, não gostei do São Paulo no primeiro tempo, né? Achei o São Paulo muito apático, um time no primeiro tempo sem criação, sem velocidade, sem pegada, né? Achei o time não mostrou assim o equilíbrio, o controle do jogo. E o Botafogo, num momento melhor no primeiro tempo, criou oportunidades, né? Foi um time mais compacto, né? Em termos mais bem distribuído, jogou melhor o primeiro tempo. No segundo tempo, algumas modificações que aconteceram, que o treinador do São Paulo fez, deu uma melhorada, a equipe subiu de produção, criou as oportunidades, até chegou ao empate, né? Mas mesmo assim, por uma bola parada, uma infantilidade do rapaz, do garoto, que fez uma falta desnecessária, e também um chute, né? O goleiro devia ter espalmado a bola para fora, não trazido a bola para dentro da área. Então, os erros, quando acontece o gol. Então, mas por mérito, o São Paulo tinha que jogar mais, com o time que está liderando um campeonato, mas pela característica, né, do Nenê e também do Diego, não ser jogadores de velocidade. Isso segura muito, se cria muito pouca jogada de contra-ataque. E Márcio, o que você achou dessa partida 2-2 entre Botafogo e São Paulo? Dentro daquilo que o Zé falou, acho perfeito. Só que para o São Paulo também, teve um lance no final do jogo, o goleiro do Botafogo fez 2 milagres ali. Agora, como eu sempre digo, empatar fora e ganhar em casa, a chance é grande de ser campeão. São Paulo consegue esse empate, buscou esse empate contra a equipe do Botafogo e acabou trocando de posição com a equipe do Palmeiras. O São Paulo caiu para a 3ª colocação. Vamos falar do outro jogo também importante nessa rodada, que foi da equipe do Internacional contra o Vitória. O Inter de Porto Alegre venceu por 2-1.
tomou um susto no começo da partida, saiu perdendo logo no comecinho do jogo, mas foi guerreiro e conseguiu buscar o resultado. Você acha que essa equipe do Internacional vai brigar pela ponta do campeonato até o fim, ou ela tem de perder força daqui até a reta final do campeonato? Eu até gostaria de ter visto que diz que teve polêmica, o pênalti existiu mesmo, você viu? Infelizmente eu não vi. Mas eu acho que o Inter leva uma pequena vantagem em termos de só estar em uma competição. Grêmio, Palmeiras, São Paulo não, né? Grêmio, o pênalti foi errado, foi mal marcado para a equipe do Inter, foi favorecida. São Paulo né? está em uma competição só, né? Só brasileiro. São Paulo só está em uma. Então, os da frente ali, eu acho que o Inter tem totais condições de disputar o campeonato até o final. Você acha que eles não vão oscilar daqui para o final do campeonato? Eu acho que o Inter tem 2 jogos importantes agora, um fora e depois ele pega, acho que o São Paulo. Exatamente, daí já confronto vai, direto. Confronto direto. Então, em casa, quer dizer, uma chance muito grande de dar um salto rumo ao campeonato. E aí, Zé, o que você está achando dessa Inter do Inter? Que é uma surpresa, estar brigando pelo título, subiu do ano passado, não foi nem campeão da Série B, ficou em segundo lugar no campeonato da Série B do ano passado, e esse ano está brigando pelo título. O que você está achando do Inter de Porto Alegre? Olha, eu acho que a rodada da Série B faltam 9 rodadas. O campeonato da Série A ainda faltam praticamente, acho que 13 a 15 rodadas. 11 rodadas. 11 rodadas, pois é. Está todo mundo falando muito em Palmeiras, São Paulo, Internacional, né? Eu acho o seguinte, quando o Flamengo é um time que tem peso, né? Um time que sempre arrancou. Quando o Flamengo começar a voltar novamente dentro da competição, começar a ter resultado, ele vai trazer preocupação para os da frente. Então eu acho que todos esses 5 aí vão brigar. Mas aposto que o Flamengo também, como teve a sua queda dentro da competição, pode ser o seu crescimento no final da competição. Pode ser a grande surpresa. É o comando agora do Dorival Júnior. Você acredita que pode ter essa crescente nessas 11 rodadas que faltam? É o que a gente sentiu, por exemplo, o Márcio falou do CSA, né? O CSA teve lá na liderança e tal, já começou. Eu acredito que vai ter alguém que vai ter que despencar lá líder dos 4, vai ter que cair. E mesmo na Série A também, que ninguém consegue ficar, viu? São Paulo, 2, 3 resultados já começou a cair. Então, pode ser mais de 5 a vaga, mas eu acredito ainda que o Flamengo é um dos candidatos. O campeonato de 3 pontos é bonito por causa disso, né? Você acha que você está morto, o Atlético Mineiro, se não me engano, está 8 pontos. 8 pontos, né? Se ele ganha 45. E está com 53 o Palmeiras. Exatamente, é isso aí, 8 pontos. Ganha 2 empates, já cai para 4. Quer dizer, muda. O campeonato é bom por causa disso. E nessa reta final do programa, nós vamos trazer o destaque agora do Ceará, que venceu a Chapecoense jogando em casa. E eu trouxe já o destaque na semana passada. Eu acredito que o Ceará não vai cair. O trabalho que o Lisca doido vem fazendo frente à equipe do Ceará tem sido muito bom. Tomou um susto aí no começo da partida, saiu perdendo para a equipe da Chapecoense, porém conseguiu a virada. E o que é muito bacana é a festa da torcida do Ceará, que comprou a ideia, comprou o incentivo à equipe, né? E juntamente com o trabalho que o Lisca estava fazendo lá... A rivalidade, né, velho? Lá a gente já conhece. Por o Fortaleza tá bem, vai subir, logicamente, o Ceará não quer ficar na divisão de baixo, né? Então... Aí a torcida sempre lá é a maior torcida, ou seja, as 2 maiores torcidas, mas a torcida do Ceará é o povão, né? Então, ela empurra, numa reta decisiva, empurra muito a equipe. Realmente uma bela festa que o torcedor do Ceará vem fazendo, empurrando a equipe, e o Ceará já está agora fora da zona do rebaixamento, está na 15ª colocação com 30 pontos. Você acredita, Márcio, que o Ceará permanece na Série A do Brasileiro? Eu acredito pelo um simples fato. Quando você cria confiança, e isso o Lisca conseguiu unir esse grupo aí, as vitórias contra Flamengo e Corinthians na época, que estava, se eles tivessem 2 empates, praticamente já tinham largado, quer dizer, são 2 vitórias, Flamengo no Maracanã e Corinthians em casa no sufoco, quer dizer, deu aquela moral que a equipe agora vai ser duro de ser rebaixada. Belo trabalho que o Lisca doido vem fazendo frente à equipe do Ceará, conseguiu uma importante vitória jogando em casa e agora está fora do Z4 da zona de rebaixamento. 12h41, RPTV Esportes está chegando ao fim. Queria muito agradecer a presença do Zé. Obrigado, Márcio, por ter participado hoje do nosso programa. Sempre um prazer imenso recebê-los aqui com a gente. Muito
Obrigado, estamos sempre à disposição aí para participar, para colaborar com vocês aí, para falar de futebol, mas está no sangue nosso, aí, no nosso DNA, né? Então, sem dúvida, a gente fica feliz de participar com vocês aí. Muito obrigado. Eu agradeço também, é um prazer enorme estar aqui. Tá certo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV. Tá certo? Te espero amanhã.